Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e hoje nós vamos falar sobre a maior das virtudes sobrenaturais, a virtude sobrenatural da caridade. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma. Ok, irmãos, vamos lá então. A virtude teologal da caridade é uma virtude única e infundida por Deus na vontade, pela qual o justo ama a Deus por si mesmo, com amor de amizade sobre todas as coisas. Ama a si mesmo e ama ao próximo por amor a Deus. Olha só essa definição da virtude da caridade que nós vamos tentar esmiuçar agora, né? Somente Deus infunde em nós a caridade sobrenatural pela graça santificante. Amar o próximo, seja ele sendo seu amigo, seja ele sendo seu inimigo, né? Esse amor que não impõe condições, somente Deus pode colocar no nosso coração, meu irmão, minha irmã. Se você tem alguma desavença com alguém e você sente no seu coração que, sendo de Deus, você queria ter um amor que alcançasse o coração dessa pessoa a tal ponto que você pudesse fazer o bem a ela, somente Deus pode colocar essa virtude da caridade no seu coração. Quem peca perde a comunhão com Deus e paralisa a ação sobrenatural da caridade, meus irmãos. A virtude da caridade, ela vai acontecendo no nosso coração, mas à medida com que a gente peca, e eu queria que você desse uma olhada nessa playlist que eu vou deixar aqui para você, os pecados veniais, os pecados mortais, contra o Espírito Santo, quais as consequências desses pecados na sua virtude sobrenatural da caridade que Deus está querendo colocar em você. Muitas vezes nós estamos caminhando para o amor, nós estamos fazendo a vontade de Deus no amor, mas eis que nós escorregamos e a gente acaba falhando e pecando. E o que acontece com essa virtude da caridade no nosso coração? Nós vamos falar nisso nesses vídeos, né? Quando nós amamos a nós mesmos ou ao próximo, por algum motivo que seja distinto desse amor ao Deus, por exemplo, amor de simpatia, eu gosto daquela pessoa, né? Companheirismo, é o meu amigão, parentesco, é o meu familiar, ou segundo as intenções, pessoas que estão interessadas naquela paixão natural, né? Não fazemos um ato de caridade sobrenatural, né? Eu gostaria que você, para entender melhor isso, veja o vídeo Virtudes Adquiridas, né? Nós vamos perceber que companheirismo, parentesco, isso pertence ao mundo natural. Por isso que Jesus diz àqueles fariseus, né? Se vocês amam somente o que vos amam, o que você faz de extraordinário? Quando Jesus está falando do extraordinário aqui, meu irmão, ele está falando do sobrenatural, ele está dizendo que você amando o seu amigo, o seu companheiro, aquela pessoa com quem você tem o desejo de namorar ou de se casar, você não está fazendo um ato sobrenatural, você está sobre o mundo natural apenas. Mas Jesus também fala, quando a gente ama os nossos inimigos, quando a gente ora aquele que persegue, aí sim Deus está imperando o nosso coração pela virtude da caridade, né? A caridade, ela reside na vontade. O ato de amar o pai, o filho, amar inimigos, amar os necessitados, esse ato de amar, meu irmão, é um movimento para com Deus. Ele é o objeto final da nossa ação. Isso é um motivo sobrenatural. Quando você não elege quem é alvo do seu amor, significa que você compreendeu que Deus está em tudo, está em todas as pessoas. Por isso você não elege quem será o alvo da sua ação de caridade, da sua virtude da caridade. Por quê? Porque você entendeu que por detrás das pessoas você pode realizar o seu motivo sobrenatural, amando os outros, amando a si mesmo, amando ao próximo, percebendo que em tudo Deus está presente. Essa é a virtude da caridade, né?
E nós queríamos que você entendesse melhor isso, como esse Deus está presente em tudo. Veja o vídeo, as formas da presença de Deus, para você perceber como você pode fazer isso. Exemplo, São Francisco, como ele era próximo dos animais, ele considerava a criação de Deus algo assim que Deus falava com ele pela criação. É por isso que ele cuidava da natureza, é por isso que ele cuidava dos animais, e é o santo protetor dos animais, né? A caridade sobrenatural é uma realidade suprassensível. O que é isso, Ronaldo? O amor sensível não é necessário. Você não espera nada em troca, né, meu irmão? Às vezes nós queremos alguma coisa quando a gente está movendo uma boa ação da nossa vida. Quando a gente faz isso, isso é caridade natural. A caridade sobrenatural, você não precisa sentir absolutamente nada e nem sempre você vai sentir alguma coisa. Ela é uma realidade suprassensível. Uma vez, uma atriz de Hollywood, ela pegou e foi visitar a Madre Teresa de Calcutá, lá em Calcutá, vendo a ação da Madre Teresa junto aos pobres e doentes, pessoas necessitadas, né? Então essa atriz de Hollywood desceu toda pomposa lá na cidade de Calcutá, foi lá onde Madre Teresa realizava as suas ações. Quando ela chegou lá, ela deparou com uma situação de falta de higiene, sujeira, coisas assim, realmente assim, indignas de um ser humano viver. O que ela fez? Ela olhou tudo aquilo e viu Madre Teresa no meio de tudo aquilo e falou assim: nossa, Madre Teresa, nem por $1 milhão eu fazia isso aqui. E Madre Teresa responde para ela: eu também não, minha filha, eu só faço isso porque Deus está presente em cada um desses irmãos que eu aqui estou cuidando. Eu estou cuidando do próprio Deus encarnado no rosto de cada irmão que está aqui. Olha só, gente, então o Padre Rômulo Marim, ele vem concordar com isso, ele vem nos dizer assim: a grande caridade com pouco ou nenhum sentimento, assim também a grande sentimento com pouca ou nenhuma caridade. É importante que você associe, é importante que você diferencie que caridade sobrenatural, meu irmão, é quando Deus é o objeto da sua ação. Deus escondido em cada pessoa a qual você vai dirigir a sua ação de caridade, né? Diferente de quando você faz alguma ação de amor, onde você só faz por aqueles que lhe são estimáveis, aqueles que lhe são alvos do seu afeto, vamos dizer assim, né? Para compreender melhor, vamos ver os sentidos da caridade, né? Vamos dizer, os tipos de amor. Olha só, temos aqui o amor essencial, né? É o amor com que Deus se ama a si mesmo e a todas as coisas. É a natureza de Deus conforme, né, está na primeira carta de João 4,16. Deus é amor, né? O apóstolo vem nos dizer que se Deus é alguma coisa, Deus é amor, é a essência de Deus, né? Quem permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Olha só, irmão, como isso se desdobra. Quando nós estamos em Deus, Deus que é amor, ele também faz a gente dirigir esse amor que ele tem, que é sobrenatural, que é incondicional. Nós já estamos falando isso. Ele estende esse amor para todas as pessoas e não só para aqueles que ele gosta. Aí então você vai percebendo que quem permanece em Deus ama de verdade, né? Aquele que ama a Deus ama o seu irmão, né? Como é que a gente pode amar a Deus se nós não amamos os irmãos? Então, quando a gente permanece em Deus, meu irmão, aí então a virtude da caridade, esse amor começa então fluir em nós. O amor pessoal é o Espírito Santo, é a pessoa do Espírito Santo. No hino de Pentecoste, toda a festa de Pentecoste, a gente diz assim, né? Fonte de vida, fogo e amor. Como Gálatas 4,6 está escrito: a prova de que sois filhos é que Deus enviou aos vossos corações o vosso Espírito, para que a nossa natureza se transforme na natureza de Deus. Quando a gente comemora a festa de Pentecostes, meu irmão, que você tenha essa consciência na próxima festa de Pentecostes, mas não somente lá.
saber que Deus enviou o amor personificado, que é a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando nos possui, ele é o amor. O que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a gente ame. É como se eu dissesse para você: aqui está a água, e quando eu coloco a água para você, você se molha, você se refresca. Quando eu coloco, olha o fogo aqui, meu irmão, você se queima, você se arde. E quando eu digo, olha o Espírito Santo para você, meu irmão, então você vai amar conforme a natureza de Deus, que não escolhe quem será amado, porque Deus ama a todos. É a pessoa do Espírito Santo. E quando a gente fala a prova de que sois filhos, é que Deus enviou a você o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Esse Espírito que é amor em pessoa, que nós pelo batismo recebemos isso. E se nós recebemos o Espírito Santo no batismo, então a virtude da caridade está em nós. Ou seja, se nós nos abrirmos a esse Espírito, nós também poderemos amar como o Senhor nos ama. Nós precisamos confiar nisso e, é claro, cada vez mais cuidar da nossa vida espiritual, cuidar da nossa vigília na oração, cuidar da nossa busca ao Santíssimo Sacramento, para permanecer em Deus e Deus permanecer em nós, né? O amor de Deus em relação ao homem. Olha só, Jeremias 31:3 vai dizer desse jeito: eu te amo com amor eterno. Nós estamos dizendo aqui que existe o amor natural, esse amor com que a gente só dirige para quem é alvo do nosso afeto. Esse é o amor temporal. Quantas pessoas que declaram que vai amar, eu te prometo ser fiel, e não consegue dar conta disso? Por quê? Porque ser fiel requer um amor sobrenatural, requer um amor eterno, e é esse amor que Deus está falando. Eu te amo com amor eterno. É o amor na ordem sobrenatural que culmina lá em 1 João 4:9. Deus enviou seu Filho ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Não sei se você consegue compreender, mas olha só mais uma vertente para a gente compreender essa caridade sobrenatural. Aí lá, é o amor maior que manifestamos aos nossos filhos e jamais abriríamos mão. Eu tenho 3 filhos, eu não abriria mão dos meus filhos em prol de outra pessoa. Eu não sei você, será que você abriria a mão dos seus filhos pela sua mãe, pelo seu pai? Olha só, vai medindo o tanto que você ama seus filhos. Será que você abriria a mão dos seus filhos, por exemplo, pelo fim da pandemia do coronavírus, para que ninguém mais morresse de coronavírus? Então você agora abre mão dos seus filhos? Você faria isso? Muito provavelmente que não. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós não somos divinos. Nós temos um amor extremamente limitado. Se quisermos amar de forma ilimitada, então o ilimitado tem que nos socorrer, tem que nos auxiliar. É aqui que Deus entra com o seu Espírito, né? Agora, e amar sobrenaturalmente? Um pai não doa seu filho, não entrega o seu filho em nome dos demais. Mas e sobrenaturalmente? Olha só no Evangelho de João 3:16, o que vem nos dizer: de tal forma Deus amou o mundo, que enviou seu Filho único, para todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Se eu e você não somos capazes de entregar o nosso Filho, porque somos seres humanos e nós não encontramos essa capacidade de amar sobrenaturalmente, eis que a Bíblia nos revela que alguém é capaz de amar assim. Quem? O próprio Deus. E de tal forma ele nos ama, que ele envia o seu Filho único para todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa vida eterna que é a própria natureza de Deus. Quantas vezes nós cantamos aquela música: amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, sonhar, viver como Jesus viveu, sentir o que ele sentia, enfim. Mas agora nós vamos percebendo que esse é o projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida, que tenhamos a vida eterna em nós. E essa vida eterna não implica somente adentrar o céu, mas implica em ter a mesma natureza de Deus, e não somente quando chegarmos ao céu, com certeza chegaremos lá, mas a começar por agora
agora, meu irmão, a começar por viver como um verdadeiro cristão nesse mundo, chamado a ser um outro Cristo, aonde você convive, na sua igreja, no seu trabalho, aonde você pisa, aonde você vai, que o Senhor Deus possa ir contigo e essas pessoas que você encontrar ao longo do caminho possam experimentar o que é o amor sobrenatural. É um amor que não tem limites. É claro, meu irmão, que eu estou falando para você de algo dificílimo, de algo quase que impossível, primeiramente falando, mas nós estamos falando de um algo assim que em Deus tudo aquilo que é impossível se torna possível. É Ele que realiza em nós o querer e o executar. Nós temos também o amor de benevolência, é o amor com que amamos sobrenaturalmente a Deus e ao próximo, por amor a Deus. Essa é a virtude da caridade, tá? Então, quando você, benevolência é fazer o bem, né? Imagina quem fez o mal para você. São Paulo fala isso: não paguei maus com maus. Ele está falando que se você fizer isso, você não é filho de Deus, porque aquele que permanece em Deus ama, e quem permanece em Deus não odeia o seu irmão. É nesse sentido que São Paulo fala: não pagueis mal com mal. E amor de benevolência é isso, é quando você faz um ato de bem para Deus, para o irmão, para você mesmo, mirando o próprio Deus, porque você entendeu, Deus está presente em tudo. É desse amor que São Paulo vai esmiuçar naquele 1 Coríntios 13, onde ele fala que o amor tudo desculpa, o amor tudo crê, o amor supera muitas coisas, o amor tudo suporta. Olha como faz falta esse amor no mundo de hoje, onde por pouca coisa as pessoas se separam, onde por pouca coisa as pessoas não se falam, onde por pouca coisa as famílias se destroem, se perdem. Como está faltando Deus entrar nas nossas realidades, para que as nossas realidades possam ter esse suave perfume do amor verdadeiro. Olha só o que Jesus fez, meus irmãos, na vida de tantas pessoas. Se você esmiuçar a vida dos santos, você vai perceber pessoas simples, pessoas talvez simples cognitivamente, mas que descobriram o seu destino último, que é ser da mesma natureza de Deus, amar como Deus ama, e encontraram aí o seu sentido verdadeiro de vida. É nessa virtude da caridade que precisamos crescer, conforme pede São Paulo lá em Efésios 3,17, que Cristo habite pela fé em vossos corações, arraigados e consolidados na caridade. Quando a gente está falando desse arraigados, nós estamos falando do jeito das virtudes sobrenaturais, a forma com que ela cresce em nós. Arraigados é quando ela cresce por atos mais intensos, e você já pode ir pensando: como é que eu posso amar o meu filho, a minha esposa, mas como é que eu posso fazer algo para aquela pessoa que eu não gosto tanto, de uma forma assim que ela perceba, que não que ela perceba, mas de uma forma assim que eu fiz porque eu vi Deus dentro do interior daquela irmã. Você não faz para que ela um dia reconheça você, você faz porque Deus está lá, e para Deus você faz o melhor. É isso que São Paulo está dizendo, né? Podemos compreender porque o Senhor Jesus disse: amai os vossos inimigos, porque no fundo, Deus está presente nos inimigos, assim como está presente em mim e está presente em você, meu irmão. No fundo, Jesus quer nos livrar dessa cegueira, aonde ninguém é inimigo. Nós todos somos irmãos, nós todos somos filhos de Deus. Ninguém é seu inimigo. Diga isso ao seu coração, meu irmão. Ninguém é o seu inimigo. Ninguém é. Você assistiu aquele filme da cabana? O Espírito Santo quer fazer você ver essa realidade. Se você não viu, veja esse filme. Chega uma hora lá que tem um personagem que é o Espírito Santo, que é feito por uma japonesa. E o Espírito Santo vai trabalhando no coração daquele pai que perdeu a filha assassinada. E o Espírito Santo vai trabalhando, dizendo que aquele cara era um jardim bagunçado e que Deus ia reaver esse jardim. Ele ia restaurar esse jardim. Eu sei que Deus vai aqui, vai mostrando para ele um amor eterno, vai fazendo coisas boas para aquele cara. E esse cara vai se percebendo alvo da misericórdia de Deus, mesmo ele sendo tão pecador. Mas chega uma hora que Deus tem que tocar na ferida desse cara, porque ele tinha ódio do pai e tinha ódio do assassino da filha. Eis que Deus também trabalhando em curas interiores dentro do coração daquele cara, chega uma hora que Deus defronta ele com a realidade que o pai dele passou.
E ele percebe que o pai dele é digno de toda compaixão. O pai dele sofreu muito mais que ele. E só o que o pai dele estava fazendo era reproduzir o sofrimento que ele sofreu durante a sua infância. E agora com o assassino da sua filha, e ele falava para Deus: não me peça para perdoar. Não me peça para perdoar. Eu só sei que chega uma hora que Deus, ao tratar dessa ferida do assassino, onde ele não conseguia perdoar, Deus coloca os 3 filhos dele. E aí os 3 filhos dele, assim, Deus pergunta: seus filhos sempre fizeram coisa boa? Ah, eles fazem muita coisa. Nenhuma vez eles falharam? Não, falha. Aí era bem numa época que ele tinha muita dificuldade de falar com a filha mais velha, e o do meio não escutava ele, ignorava ele. Então é claro, ele começou a murmurar para Deus, dizendo que a filha estava se distanciando, que não respeitava ele como pai, o filho também. Aí Deus chega uma hora e fala: então tá bom, hoje eu vou resolver levar um dos seus filhos para o céu e o outro não. Qual filho você escolhe? Ele fala: não, o senhor não pode me pedir isso. Não, vamos escolher um dos seus filhos. Um deles vai e outro não vai para o céu. Não, senhor, você tem que entender que aquele meu filho, ele tem falha, mas a gente pode consertar. A gente pode... Não adianta você argumentar comigo. Eu não vou perdoar. Por favor, escolha o teu filho. Não, o senhor tem que entender que aquele meu filho é bom, aquela minha filha também é boa. Não me peça isso. Vamos trabalhar, me dá um tempo, eu vou chegar lá. Não vou te dar um tempo. Não. E a conversa estende. Ele tentando persuadir de Deus que ele precisava de um tempo para trabalhar no coração daquela pessoa, e que se aquela pessoa se abrisse, os filhos dele no caso, ele com certeza Deus ia ficar muito feliz de receber os dois, como ele é feliz de ser pai dos dois. Então Deus coloca a mão nele e fala assim: eu espero que você entenda que aquele cara que você quer que vá para o inferno, que é o assassino da sua filha, também é meu filho. Eu digo para você, meu irmão, Deus muitas vezes vai fazer isso conosco. Na nossa limitação de amar, Deus vai colocar em nós, pouco a pouco. Ama, reza para essa pessoa que você odeia. Eu não acredito que o mundo possa ser transformado se não for por esse jeito, meu irmão. Nós podemos resolver o problema da fome no mundo, mas se nós não tivermos amor, jamais vamos resolver. Deus fala para ele: espero que você entenda que eu também preciso trabalhar com aquele meu filho, como eu estou trabalhando com você agora. E ele percebeu o tanto que Deus estava trabalhando nele. E ele entendeu. O amor não tem barreiras. A caridade não tem barreiras. Como eu volto a dizer para você, ninguém é o seu inimigo. Em Deus, todos são seus irmãos. Falando aqui sobre os efeitos da caridade, o primeiro dela é o gozo espiritual de Deus. Enquanto não tem a possessão de Deus, a perfeita possessão, a alma ainda se liga com alguma tristeza terrena. Mas na perfeita possessão, Deus dá a visão beatífica, né? Então, quanto mais a gente vai crescendo na virtude da caridade, algumas tristezas humanas acabam visitando a gente, a tristeza às vezes de cometer algum pecado, é claro, depois a gente confessa e retoma a caminhada, mas quando a gente está tão em Deus, a visão beatífica, ou seja, aquilo que você vai experimentar no céu, você já começa a perceber agora. Isso é o gozo espiritual de Deus, né? O outro efeito é a paz, meu irmão. A tranquilidade da ordem, que resulta da concórdia de todos os nossos desejos e apetites. Veja o vídeo Virtude da Temperança para você entender isso, hein? Unificados pela caridade e ordenados a ela por Deus. Como vai fazer bem? Quando nós entendemos que mente, espírito e corpo precisam estar ordenados nessa virtude da caridade. Não adianta você pensar e sentir no seu coração que você tem que amar a Deus, sendo que com o seu corpo você desonra a Deus. Então a paz, quando a gente vive a caridade de verdade, a paz que provém dessa ordem, onde ela é estabelecida, ela tem a sua tranquilidade. Terceira, a misericórdia, nos inclina a compadecer das misérias e desgraças do próximo, considerando-as de certo modo como as suas próprias. Não se fofoca de outro, não fica se entretém com a desgraça alheia. Podemos ver nós mesmos na aflição dos irmãos. Foi o que Deus fez no coração do pai, que tinha um tremendo ódio pelo assassino da filha, né? Esses são, meus irmãos, os motivos internos. Você vai sentir aqui dentro. Mas também tem os motivos externos,
que a beneficência consiste em fazer algum bem aos demais, como sinal de benevolência interior, ou seja, você faz o bem aos outros porque Deus te dá tanto, 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 que fazer o bem aos outros não é nada para você, é um reflexo. A esmola, que consiste em dar alguma coisa ao necessitado por amor a Deus e própria compaixão, né? Quando você deu uma esmola, e você dê, seja dinheiro, seja comida para aquela pessoa, e naquela pessoa você está vendo o próprio Deus. A correção fraterna, né? O evangelho de hoje, inclusive, vai falar sobre isso, né? Consiste na admoestação feita ao próximo culpável, feita em privado e por pura caridade, para apartá-lo do pecado. Amém, meus irmãos? Então vamos terminar aqui com uma oração, né? Que separando aqui, que é do Cardeal Verdier, né? Ó Espírito, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como eu devo dizer, aquilo que eu devo calar, aquilo que devo escrever, como eu devo agir, aquilo que devo fazer para procurar a vossa glória, o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.